Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quinta-feira da 17ª semana do tempo comum, desejando que hoje seja um dia da graça de Deus na sua vida, da experiência de Deus na sua caminhada, que realmente você tenha um encontro verdadeiro com nosso Senhor no dia de hoje. Iniciando esse momento de oração, de escuta da palavra de Deus e da palavra da igreja, quero convidar você a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo. Ele que é Senhor, que dá a vida. Ele que foi enviado por Jesus em Pentecostes, mas é Deus com o Pai e o Filho, e que constantemente se oferece para nos salvar, para nos fortalecer, para nos conduzir no caminho da vida. Ele é Senhor que dá a vida. Rezemos então pedindo a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 30 de julho, a liturgia da igreja nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho do dia de hoje é tirado de Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 53. Mateus 13, de 47 a 53. Ouçamos então, irmão e irmã, com bastante atenção, com bastante piedade, essa palavra que é palavra de Deus, é palavra do Senhor, palavra para nossa salvação, que vem nos animar, nos alimentar e nos fortalecer na vida em Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos
e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho, como uma continuação de outros textos que temos ouvido na liturgia nesses últimos dias, fala do reino de Deus e fala também de julgamento. Ainda que não use a palavra julgamento no texto de hoje, mas está dentro de um contexto de julgamento. A rede é lançada ao mar. Essa rede vem cheia de peixes bons e de peixes ruins também. Lá, no fim dos tempos, serão recolhidos os peixes bons em cestos e os peixes ruins serão separados para ser queimados, porque não servem. Os peixes estragados serão separados. Pois bem, a palavra de Deus diz que os anjos farão essa separação. A verdade, irmãos, é que nós estamos submetidos a um julgamento durante a nossa vida aqui na terra. É claro que, como a palavra de Deus nos diz, a igreja nos ensina também, logo depois da morte vem já o primeiro juízo, o primeiro julgamento, quando deveremos estar na presença de Deus já. E depois aguardar aquele julgamento final. Mas, na verdade, nós vivemos num estado de julgamento durante a nossa vida aqui na terra. E quem é o juiz de nossas ações que nos absolve ou nos condena? Nós mesmos. Nós mesmos. É claro, Deus, o eterno juiz, nos assiste, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver bem neste mundo, mas as escolhas que nós vamos fazendo nessa terra vão determinando se estamos ou não aptos para entrar no reino. Se estamos vivendo a ponto de sermos colhidos como peixe bom, ou se estamos vivendo de modo contrário àquilo que promove vida, de modo contrário àquilo que dignifica a pessoa, e assim, vivendo como um peixe estragado já nessa terra, não haverá outro futuro para nós, se assim for, senão ser separado de Deus. Nós vivemos nessa terra e a nossa meta é a eternidade. Nós vivemos nessa terra e a nossa meta final é a visão de Deus. É a vida de Deus que somos convidados a viver. Agora, o julgamento nós já vamos determinando agora. Claro que Deus é quem pode sondar a nossa consciência.
Deus é o único que pode sondar nosso coração. Deus é o único que pode sondar nossas intenções. E no final de tudo, Jesus vai dizer a muitos: venham, benditos do meu Pai. Porque vocês foram achados aptos para entrar no céu, como peixes bons, recolhidos em cestos. E Jesus dirá a outros, talvez: vocês podem ir para lá, porque vocês não foram achados aptos para entrar no céu. Não que eu não quisesse que vocês entrassem, mas vocês insistiram em viver como peixe estragado e não quiseram se deixar conduzir por mim. E como peixe estragado, vocês disseram não à visão de Deus. Disseram não ao reino que eu preparei para aqueles que me amam. Meu irmão, minha irmã, devemos pensar sempre assim: o céu é uma realidade que está para além dessa vida, para além dessa peregrinação. Mas ele começa a ser vivido aqui. Se procurarmos viver uma vida de céu, vamos desembocar na eternidade, no céu, na vida de Deus. Mas quem quiser viver uma vida de inferno aqui nessa terra também pode começar. Estando longe de Deus, se negando a converter-se, vivendo como peixe estragado e não querer a ação de Deus e a transformação de Deus em sua vida. Vai desembocar aonde? Uma vida de inferno só pode desembocar no inferno. Quando eu falo vida de inferno, eu não estou falando em vida difícil, vida de sofrimento. Não é isso que eu estou falando. Porque tem pessoas que às vezes dizem assim: essa minha vida é um inferno. Porque às vezes está vivendo uma situação difícil, perde a paciência nas suas próprias lutas. Não. Quando eu falo uma vida de inferno, é uma vida longe de Deus. É uma vida enraizada no mal. Uma vida endurecida no pecado. Isso é uma vida de inferno. E ela pode começar já nessa terra. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós contados entre os peixes que serão recolhidos em cestos, porque são bons. Porque foram achados aptos para entrar no reino. E são bons não por sua própria força, mas pela graça de Deus. E é assim que seremos. Seremos achados aptos pela graça de Deus. E somos capazes de fazer o bem e viver bem nessa terra, segundo a vontade de Jesus, por causa da graça de Deus, que é dada a todos, sem exceção. Ainda que muitos prefiram usar suas próprias forças e renegar a vontade de Deus e a graça de Deus em sua vida. Que Jesus nos ajude a viver uma vida de céu, de reino, já agora. Ainda como semente, como mistério, é verdade. Mas que vai se desenvolvendo e desembocará na eternidade de Deus. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando adormi consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.